Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Brazilian Journal of Anesthesiology. Durante esse ano de 2020, discutindo vários temas relacionados à pesquisa científica, e hoje temos um webinar especial relacionado às boas práticas na pesquisa científica, que é um tema extremamente importante do contexto ao longo de toda a produção da pesquisa científica e todo o processo de publicação também, que é um assunto que contribui para a qualidade da nossa revista. Lembrando que os webinars da Abidjan, ao longo desse ano, são também divulgados em toda a América Latina, então nós temos aqui um tradutor que vai fazer esse trabalho conosco, então dar também as boas-vindas aos colegas de toda a América Latina, e hoje temos a honra de ter a participação do professor Guilherme e da professora Liana. O professor Guilherme será o moderador dessa sessão. O professor Guilherme, ele é professor associado na disciplina de anestesiologia dentro do Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia da Universidade Estadual Paulista, em Botucatu, e também é editor associado da Abidjan. Então, quero agradecer ao professor Guilherme e passar a ele a palavra para conduzir os trabalhos desse webinar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado, professora, pela gentil introdução. Estou muito honrado de estar presente aqui junto com a professora Maria José e a professora Liana para participar desse webinar que é tão interessante, com um tema que diz muito respeito à qualidade das publicações que nós recebemos na Abidjan. Eu gostaria de convidar a todos que já providenciem as suas perguntas, não utilizem o balão do bate-papo para fazer pergunta, use especificamente o balãozinho do Questions and Answers, ou QIA, que aparece aí na base do monitor de vocês, para que a gente já vá compilando as perguntas. Vamos fazer o possível para que todas as perguntas sejam adequadamente respondidas ao término da apresentação da professora Liana. Tenho a honra, então, de apresentar a professora Liana Aze, que é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, é também corresponsável pelo CET do Hospital Universitário, é a presidente da Sociedade Baiana de Anestesiologia e, tal como eu, é colega dentro da Abidjan como editora associada. Professora Liana, a senhora tem a palavra. Bem-vinda. Obrigada, professor Guilherme, professora Carmona. É um prazer e uma honra estar aqui falando sobre um tema que é tão interessante, né? Que é boas práticas científicas. Eu coloquei até hoje que é um tema, às vezes, que você acha que talvez seja óbvio, né? Que tem que ter boas práticas, mas tem muita coisa para ser explorada. A gente vai ter uma discussão, se Deus quiser, bem rica aqui, tá? Eu vou compartilhando aqui, que é só confirmar de que tá tudo aparecendo, não tá? Está aparecendo sim, Liana. Tá bom, então. Vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre boas práticas clínicas. Eu me chamo Liana, queria agradecer imensamente o convite da Brazilian Journal of Anesthesiology para falar sobre esse tema, e eu não tenho, conforme essas resoluções, eu não tenho nenhum conflito de interesses. E a gente vai falar aqui hoje sobre o conceito de boas práticas clínicas, o que é boas práticas em animais, quais são as boas práticas em humanos, algumas resoluções e algumas leis sobre o assunto e caracterizar o que é má conduta científica. Então, vamos começar falando então sobre as más condutas, porque na verdade elas acabam gerando sempre algo de positivo no final. Então, vou contextualizar só por que é tão importante a gente ter boas práticas clínicas, dando exemplos do passado, do que já foi, alguns exemplos do que já aconteceu aí pelo mundo. Então, em 1937, existia um antibiótico chamado sulfanilamida, e o recipiente desse antibiótico foi trocado de um lote específico, foi testado um recipiente diferente e colocaram o dietileno glicol.
que é usado para fluido de freio, para derreter gelo. E o que aconteceu foi que mais de 100 pessoas morreram. E o fato disso, não havia regulações sobre isso. Ele foi colocado porque foi testado, não é isso? Então, esse fato gerou o Congresso americano a promulgar uma lei que chama Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, que foi o que deu força. O FDA já existia há alguns poucos anos, mas era uma entidade ainda sem a representação que tem. Então, a partir da promulgação dessa lei, o FDA ganhou peso e ganhou o poder de controle sobre medicamentos e alimentos. Um outro exemplo, e talvez seja um exemplo muito emblemático, eu não sei se os senhores já ouviram falar, é o estudo Tuskegee. Tuskegee era o nome Tuskegee, na verdade, né? Era o nome da instituição onde foi feito o estudo. O estudo foi feito, começou em 1932, nesse local, e o objetivo dos pesquisadores era avaliar a história natural da doença da sífilis. Então, eles testaram homens negros, americanos, 600 pessoas, 399 deram positivos para a sífilis, e foi o grupo teste deles. O objetivo, então, era só investigar a história natural da doença, só que os participantes do estudo, eles não sabiam que eles estavam participando de um estudo. Eles não consentiram em participar de nada, não havia uma clareza nas informações, mas principalmente a penicilina foi descoberta no final de 1930 e estava disponível já em 1941 e foi negado o tratamento para essas pessoas. Elas faziam parte de uma lista, teve campanha nos Estados Unidos chamando todo mundo para testar e para tratar. E essas pessoas faziam parte de uma lista que, se elas comparecessem a algum desses lugares, o tratamento não era para ser dado, porque eles faziam parte de um estudo, do qual eles não sabiam que participavam. E esse estudo demorou e continuou até 1970, 72, foram 40 anos de estudo quando foi descoberto que isso existia. E aí sim as pessoas tiveram direito a tratamento, desses 390, uma dezena somente estava vivo. Se a gente pensar nas complicações da sífilis que puderam ser evitadas durante esses anos, se a gente pensar nas esposas, nos filhos, né, da sífilis congênita, é um estudo assim gritante. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção são os horrores da Segunda Guerra Mundial. A gente teve inúmeros tipos de experimentos com cobaias humanas que foram expostos a todo tipo de sofrimento para testar uma medicina com qual não consentiam, com qual não sabiam o que estava sendo feito. Então, de estudos a gases, de estudos para indução de hipotermia, queimaduras, indução de hipotermia até a parada, para treinar métodos de tratamento, a eficácia deles. Então, todo tipo de horror que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que, aí tem um outro lado, gerou o Tribunal de Nuremberg. Então, algumas das pessoas envolvidas, 26 pessoas, na verdade, envolvidas em maus tratos durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram condenados no tribunal chamado Tribunal de Nuremberg, como eu falei. Então, dessas 26 pessoas, 20 eram médicos. Desses 26, 7 foram, inclusive, condenados à morte. Mas gerou o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg foi foi o começo de tudo. E a gente estuda, fala sobre isso, mas às vezes não sabe exatamente, né, como que aconteceu. Então, foi os princípios para a experimentação humana. E nele trazia que o consentimento tinha que ser voluntário, os resultados tinham que ser vantajosos, eu não podia fazer um experimento porque eu quis, eu tinha que ter algum conhecimento prévio de que aquela droga que eu ia testar era possivelmente benéfica, não podiam causar morte, invalidez, minimização de riscos, proteção do sujeito e possibilidade de existência desse sujeito, tinha que ser conduzido por pessoas qualificadas, e se o estudo estivesse resultando em desfechos negativos, ele deveria ser encerrado de forma precoce. Só que o Código de Nuremberg, ele não tinha força legal, era um código, né? Daí, e é importante a gente falar sobre a Convenção de Genebra. Um pouco tempo depois, veio a Convenção de Genebra, na verdade a quarta convenção, o que a gente chama de Convenção de Genebra é a quarta delas, né? E que era, na verdade, sobre o efeito da guerra civil na população e sobre o código entre os países que estavam em guerra. E eu vou pontuar somente três aspectos que são bastante importantes de serem falados, que é proibido matar alguém que tenha se rendido. Hospitais civis marcados com a cruz vermelha, eles não devem ser ou não podem ser atacados, e que é permitida a livre passagem de medicamentos. Então, é de guerra, mas que a gente incorporou isso daí na pesquisa com a declaração de Helsinki.
Então, a Declaração de Helsinki, promulgada em 1964, na 18ª Assembleia Médica Mundial da Associação Médica Mundial, lá em Helsinki, é um conjunto de princípios éticos em relação à experimentação humana, que é moralmente obrigatório para médicos. Ela é uma junção do Código do Nuremberg com a Convenção de Genebra e atualmente já está na 7ª revisão. A 7ª revisão foi aqui, em Fortaleza, no Brasil, e ele traz 35 artigos sobre risco-benefício, protocolo de pesquisa. Foi o primeiro que deve ser seguido, os primeiros dos códigos todos que devem ser seguidos pela gente para fazer uma pesquisa, para ter uma boa prática científica. E ela fala bem no comecinho que o bem-estar do ser humano deve ser prioridade sobre os interesses da ciência e da sociedade, tá? Um outro código, assim, a repercussão que houve do estudo Tuskegee, mas não apenas dele, foi o relatório de Belmont. O relatório de Belmont é um marco na história americana e na história da pesquisa americana. A gente não fala tanto dele aqui, mas a importância dele é excepcional, porque depois dos estudos lá, no final, em 1972, quando o estudo acabou, o governo americano, ele instituiu a Comissão Nacional para a Proteção do Sujeito da Pesquisa. E combinou com o relatório de Belmont, que é um marco, como eu falei, na pesquisa americana, na pesquisa mundial, porque ele é a pedra angular. Nele foi escrito pela primeira vez os princípios éticos básicos norteadores da pesquisa, que você tem que ter respeito às pessoas, que você tem que seguir o princípio da beneficência e o princípio da justiça, tá? Não foi só o estudo Tuskegee, teve também 2 outros estudos que combinaram com esse relatório, que geraram o governo a ter essa ação. Um que envolveu inocular em crianças com deficiência o vírus da hepatite, e um outro que aplicou células cancerosas em pessoas idosas. Células cancerosas ativas em pessoas idosas para ver a repercussão. Então, a gente está falando, assim, de coisas muito dramáticas que já aconteceram na história humana e de como essas coisas também, esses atos tristes, geraram modificações para que a gente fosse evoluindo e melhorando. Para encerrar todas essas resoluções aí, a principal e a atual, que é a International Conference on Harmonization. Então, depois que veio a Declaração de Helsinki, veio o Código Americano, veio o relatório americano, tentou-se uma harmonização de tudo isso. Então, a ICH, na verdade, chama International Conference on Harmonization para requerimentos técnicos de registro de produtos farmacêuticos para uso humano. Ela foi o começo, uma tentativa da indústria de harmonizar isso e regulamentar isso. Então, ela foi criada em 1930, tem 30 e poucos anos, e em 1996 ela criou e implementou o Guideline to Good Clinical Practice. Então, o Good Clinical Practice, esse termo, GCP, na verdade, ele vem, o nome correto dele é ICH-GCP, né? Quando a gente vê assim, que vê no livro, a gente vê ICH-GCP. Então, na verdade, o Good Clinical Practice vem da ICH, que foi tornado agora em 2015 entidade sem fins lucrativos e que possui como membros regulatórios os Estados Unidos, Europa, Japão, Suíça e Canadá. E quando a gente faz um curso de boas práticas clínicas, a gente faz o curso de boas práticas clínicas da ICH, segundo a ICH. E o que é então o Good Clinical Practice? O conceito pela própria ICH é um padrão. Tá? Eu segui um padrão para eu desenhar, conduzir, desempenhar, monitorizar, fazer auditoria, fazer o registro, fazer análise e relatar ensaios clínicos. E por que ela é tão importante? Porque se eu seguir essas condutas de boas práticas clínicas, se eu seguir, se eu tiver esse relatório, se eu fizer a minha pesquisa guiada por boas práticas, o ICH vai te fornecer a garantia de que os dados e resultados relatados são confiáveis e precisos, e que direitos, integridade e confidencialidade dos sujeitos da pesquisa foram protegidos, tá? Então, por isso que é relevante e é um termo muito cunhado, muito conhecido, né, GCP no mundo inteiro. Mas então, vamos lá, basicamente, quais são as diretrizes? Todo cientista é eticamente responsável pelo avanço da ciência. Eu sou, vocês são, todo mundo aqui que faz, e a gente já faz TCC, então todos os cientistas, eles são responsáveis pelo avanço dessa ciência.
E se eu tiver, eu preciso ter, né? Eu devo ter honestidade intelectual, eu devo ter objetividade, imparcialidade, veracidade, devo ser justo e devo ser responsável para que os resultados das minhas pesquisas para que nos resultados das minhas pesquisas haja uma presunção de que aqueles resultados são fidedignos, para que possa-se acreditar de que a minha pesquisa é uma pesquisa séria e fidedigna. No Brasil, então, o que a gente segue é a Resolução 466, de 12/12/12, que do Conselho Nacional de Saúde, que ela fala, isso aí eu copiei e colei da resolução, tá? Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a essa resolução, tá? Então, o que é que ela define? Ela traz no começo logo algumas definições. Ela define o que é pesquisa, ela define o que é consentimento do paciente, consentimento livre e esclarecido do paciente, que é quando o paciente, a anuência do participante da pesquisa sem vícios, traz o que é assentimento, o que é benefício, o que é assistência, o que é dano, traz os conceitos. E ele fala que, a resolução fala que a eticidade em pesquisa implica em respeito à autonomia, respeito à dignidade do paciente, implica que eu pondere entre riscos e benefícios e eu garanta que os danos previsíveis serão evitados. Ela traz ainda o que tem que ter no TCLE, as atribuições do CEP e do CONEP, qual é o procedimento do CEP e no CONEP para uma análise ética do que eu estou submetendo. Então, a gente sempre coloca isso, né? Seguir resolução 466. Então, é importante a gente saber o que está e ler a resolução. Todas as vezes que vocês viram aqui esse QR Code, vocês printarem, depois está dando o link direto para o que está sendo mostrado, tá bom? Não tem como falar de pesquisa no Brasil e falar da resolução sem falar do próprio Código de Ética Médica. Então, o Código de Ética Médica, ele tem um capítulo, Ensino e Pesquisa, e ele fala que é vedado ao médico participar de experimentos que atentem contra a dignidade humana, deixar de obter a aprovação do protocolo para a pesquisa, deixar de obter do paciente o seu consentimento, deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores, isso é bem interessante, publicar em seu nome trabalho do qual não tenha participado e deixar de zelar pela veracidade, clareza e imparcialidade das informações, bem como deixar de declarar relações com a indústria que possam configurar conflitos de interesse, tá? Então, tem um capítulo inteiro no Código de Ética rezando sobre isso daí, né? Falando sobre. E vamos entrar aí o que é propriamente Good Clinical Practice para a gente adequar para cada um para a sua realidade. Então, para eu propor, para eu conceber e para eu realizar uma pesquisa, quais são os pré-requisitos? Primeiro, eu tenho que ter capacidade científica para realizar essa pesquisa, tá? Tem que ter recursos humanos e institucionais para isso. Eu preciso também expor fatores positivos e fatores negativos da minha pesquisa, com precisão e objetividade. Preciso declarar se eu tenho ou não algum conflito de interesses. O problema não é ter, é não declarar, é não ser transparente, né? Então, qualquer fator que possa alterar a fidedignidade científica dos resultados, ele precisa ser declarado. Preciso também manter sigilo. Então, dados e informações coletadas no procedimentos só vão ser divulgados quando a pesquisa terminar, a priori, tá? Salvo prévia autorização. Comunicação dos resultados e autoria. Então, tem 4 pontos importantes. Eu peguei, muitas das coisas que estão aqui, eu peguei exatamente do Código de Boas Práticas da FAPESP e da USP também. Então, está lá no Código de Boas Práticas da FAPESP. Comunicação dos resultados e autoria. Então, eu preciso expor com precisão os meus resultados, eu preciso comunicá-los de forma incisiva e precisa, relatar todos os dados, tá? Preciso declarar nos meus resultados também se há algum conflito de interesses, então, de maneira clara, de maneira objetiva, indicar expressamente quais foram as fontes da minha pesquisa, se houve. No caso de veículos de comunicação, não devo submeter, mas submeter trabalhos científicos idênticos ou parecidos ou com os mesmos dados, declarar para o editor que isso aconteceu. E no caso da autoria, todos os autores têm que contribuir diretamente para a pesquisa. Tá? Cessão de recursos não é condição para autoria. Não é porque eu financiei, eu patrocinei, eu paguei o estatístico que eu devo entrar na sua pesquisa. Tá?
Registro, conservação e acessibilidade dos dados. Então, registrar todos os dados é preciso. Os dados que foram colhidos no protocolo, é preciso registrar tudo isso de forma precisa e completa. Preciso armazenar por quanto tempo? Por um período nunca inferior a 5 anos, os dados daquela pesquisa. Preciso deixar os registros disponíveis para serem questionados e caso sejam questionados, eu preciso manter os registros por um tempo superior até que essas questões sejam dirimidas e esses registros eles precisam estar acessíveis para outros pesquisadores, para que eles possam reproduzir ou para que eles possam efetivamente confirmar os meus dados de que eu não menti, de que eu não falsifiquei, certo? E, para encerrar, falando um pouquinho sobre conflito de interesses. Então, o que é conflito de interesses? Coexistência entre o interesse de avançar a ciência e interesse de qualquer outra natureza, ainda que legítimo. Não necessariamente é algo do mal, né? Qual que é a consequência de haver um conflito de interesses numa pesquisa? Primeiro, prejudica a objetividade e a imparcialidade das decisões científicas. Então, o pesquisador precisa sempre ponderar a sua aptidão para efetivamente tomar aquelas decisões de forma imparcial e honesta consigo e com a pesquisa e precisa ser transparente. Então, a existência do conflito precisa ser declarada, tá? De forma objetiva. Vamos lá. A gente falou sobre boas práticas clínicas, que são as práticas com pessoas, mas a gente tem as práticas com animais. As pesquisas com animais, basicamente, elas devem seguir os princípios gerais dos 3 R's. Então, reduce, refine e replacement. Então, primeiro, reduzir a quantidade ao máximo da quantidade do N, né, da amostra, a quantidade de animais que você vai usar. Refinar, ou seja, diminuir ao máximo também a dor e o sofrimento, então fazer uma pesquisa que minimize a dor o sofrimento causado àquele animal e sempre que possível for substituir substituir o animal por um manequim ou por algum estudo experimental, ou algum estudo experimental não animal, tá? Algum estudo de experimento mesmo, né? De laboratório. Os estudos com animais, eles seguem a lei, aí é lei, tá? 11.794, que ainda bem que foi promulgada, porque até então não havia nenhuma forma de você cercear isso daí e proteger os animais. Então, no seu artigo 1º, no inciso 1º, ele fala que a utilização de animais com finalidades educacionais só é permitida a estabelecimentos de saúde de ensino superior, estabelecimentos de educação profissional técnica de ensino médico na área biomédica, ou seja, aquela história que a gente viu, ia ver isso na escola de 2º grau, de 1º grau, de secar sapo, vamos abrir o sapo, vamos dar choque no sapo, isso tudo é proibido por lei, atualmente. Tá? E por isso que hoje em dia a gente não vê mais isso. Você vê em aplicativo isso. Tudo que era feito no sapo, hoje em dia você vê isso no computador, você vê em vídeo, né? Sem a necessidade do sofrimento do animal. Essa lei também cria o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal e ela obriga que toda instituição que faz experimentos com animais, ela tenha uma comissão de ética de uso de animal. Ela deu um tempo para as instituições se adequarem, mas atualmente já passou esse tempo, né? Toda instituição ela precisa ter uma comissão de ética de uso de animal. Vamos falar um pouquinho sobre o que cabe ao pesquisador. Então, para o pesquisador que vai fazer uma pesquisa clínica, ele deve, então, com seres humanos, ele deve, primeiro, ter autorização do Comitê de Ética, esclarecer o participante da pesquisa, salvaguardando a sua integridade e obter o seu consentimento livre, esclarecido, garantindo-lhe a possibilidade de desistência. Quando a pesquisa é em animal, então, antes de começar, precisa a autorização da Comissão de Ética para uso em animal e seguir procedimentos e técnicas que garantam o bem-estar desse animal. Para animais e vegetais com coleta de material biológico ou em unidade de conservação federal, precisa da autorização do ICMBio. E para pesquisas envolvendo o meio ambiente, você precisa da autorização da Comissão de Ética Ambiental e seguir a legislação de proteção daquele ambiente que você pretende estudar, tá? Vamos lá, o que é más condutas, então? A gente falou do que precisa, da autoria, o que é, como uma boa pesquisa científica deve ser feita. Mas e as más práticas? O que é má conduta? Basicamente, as más condutas, elas são divididas em fabricação, falsificação e plágio.
Então, a fabricação dos dados é você criar ou você reportar dados ou métodos ou resultados que não existiram. Tá? Eu descrevi uma técnica nova e aquilo ali não, eu criei da minha cabeça. Falsificação, então é a manipulação ou a modificação dos dados de modo a sustentar a minha hipótese. Então, eu quero provar que isso funciona, eu modifico os dados para que a estatística mostre aquele resultado que eu desejo. E plágio, que é copiar sem fazer referência à fonte, seja de forma intencional ou não, ou omitir um conhecimento que já existe, tá? A má conduta científica é diferente do erro. Eu posso errar, todo pesquisador erra, todo pesquisador pode errar, tá? O erro não é uma má conduta científica. Nenhum pesquisador deve ocultar, na verdade ficou facilitado, nenhum pesquisador deve ocultar uma má conduta, e é má conduta dar falsa informação sobre uma ocorrência de uma má conduta, seja por má fé ou por negligência, tá? Também são más condutas científicas. Fraude é uma palavra pesada, mas eu tirei do Guia de Boas Práticas da USP. Então, fraude, mas é essa palavra mesmo, né? Fraude na autoria, eu tenho basicamente 4 tipos de fraude em autoria. A autoria fantasma, então a omissão de autor para esconder, por exemplo, um conflito de interesses. Dr. Guilherme, ele é dono de uma indústria farmacêutica, e aí ele me ajudou no meu trabalho, mas na hora de publicar, eu não coloco o nome dele para omitir que haja a pessoa acredite que haja algum conflito de interesses, porque ele está participando do trabalho. Então, autoria fantasma, a autoria honorífica, que é a atribuição de autoria a quem não contribuiu com o trabalho, isso é bem frequente, né? A gente escuta sempre isso aí falar. Então, você colocar alguém no seu trabalho que não participou do trabalho. A autoria órfã, que é o contrário, então alguém participou e não entrou no estudo, na publicação. E a autoria forjada, que é a inclusão de um pesquisador de renome que não tem relação nenhuma com a pesquisa, apenas para aumentar a chance de eu conseguir publicar numa boa revista, tá? Sobre as agências financiadoras, a responsabilidade da pesquisa, ela é do pesquisador, da instituição e dos financiadores, se assim houverem. Então, no Brasil, nós temos as agências financiadoras nacionais ou do Ministério e as agências estaduais. As agências em cunho nacional, vindas diretamente da União, são a CAPES, que é do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, perdão, e o CNPq e o FINEP, que são do Ministério da Tecnologia e Ciência. Então, e temos todas as FAPESP, FAPESB, as agências financiadoras estaduais, tá? Essas agências financiadoras, elas compartilham com os pesquisadores a responsabilidade pela ética na pesquisa. São responsáveis ainda pela promoção da cultura da boa conduta, têm que ter políticas e procedimentos sobre essa integridade na ética e são responsáveis pela prevenção, investigação e punição de más condutas. Você abrir lá o da FAPESP, está lá, em caso de má conduta tem todo o protocolo, o que é para fazer, qual é a punição, tá? E, por último, patrocinadores. Então, algumas vezes, você pode ser convidado ou entrar num estudo patrocinado. Eu acabei de entrar no hospital que eu trabalho, fomos convidados por doutora Cláudia, também editora associada, a participar de um estudo mundial, multicêntrico, e que a gente vai conseguir ter, por causa disso, um monitor que eu não tenho no meu serviço, eu vou ter acesso, tá? Mas aí todo com conflito de interesse, tudo com compliance, porque eu não posso modificar os dados, eu não posso seguir fora dos padrões e nem eles deixam, porque os patrocinadores hoje em dia, eles estão muito seguindo e muito ligados em tudo isso, por todo o histórico aí, e a gente assina um bocado de papel e tem que conseguir um bocado de ok primeiro para poder fazer dar certo. Por quê? Porque os patrocinadores, eles são responsáveis por isso, e as multas normalmente elas são altíssimas quando tem algo nesse sentido. Então, aquela do estudo Tusk, a gente tem várias outras de multas de vários estudos também, de outros estudos que não seguiram todas as regras éticas e que os patrocinadores foram condenados a multas de dezenas de milhares de dólares.
Por quê? Porque os patrocinadores são responsáveis por designar indivíduos qualificados nas etapas de projeto, para fazer o projeto, para supervisionar, para gerenciar os dados, para garantir segurança e direito dos participantes, para monitorar desempenho, para planejar e conduzir as análises estatísticas e preparar o relatório. Então, se o patrocinador é responsável por tudo isso, toda vez que você lê um estudo patrocinado, você precisa realmente ler com muito critério, porque é de responsabilidade do patrocinador tudo isso aí. Rastreabilidade dos dados, então ele garante, ele é responsável, mas ele tem que deixar todo o caminho aberto para que os dados sejam verificados e que estavam realmente corretos. E para isso ele precisa reter todos os documentos, enviar relatórios periódicos e garantir a qualidade e publicar os resultados, sendo eles positivos ou negativos. A pesquisa patrocinada ela precisa ser publicada, tá? Bom, para saber um pouco mais, se você gostou do tema e se eu conseguir fazer vocês se interessarem para estudar, eu recomendo muito o Guia de Boas Práticas Científicas da USP, Guia de Boas Práticas Científicas da FAPESM e da UFRJ, tá? Que foram os 3 que eu consegui achar facilmente na internet aqui do Brasil. E vocês já viram, ou já souberam, de que para alguns estudos a gente precisa ter o certificado de boas práticas. Eu preciso fazer o curso de boas práticas e eu, pessoa física, me credenciar como possuidora de boas práticas clínicas. Eu achei esse site, na verdade eu não fiz esse curso, esse daqui está o QR Code aqui, o link, é um curso gratuito também, exatamente, né, o ICH-GCP, esse daqui avalizado pela Universidade de Oxford, e o que eu fiz foi esse daqui, até para entrar nesse estudo que eu comentei lá, a gente precisava ter o certificado todos os pesquisadores precisavam ter certificado de boas práticas. Então, o recomendado, e eu adorei, por isso que eu estou fazendo aqui a propaganda, não tenho nenhum conflito de interesses, mas eu achei muito bem feito o curso, eu fiz esse daqui, do NIDA, NAIRA, né? Você tem que passar em todos os módulos e aí eles emitem e te mandam um certificado de boas práticas. É uma boa desculpa para estudar e para se aprofundar mais no tema e para mudar até as condutas, porque você aprende bastante também estudando esse tema. Bom, é isso, queria convidar todo mundo a fazer a propaganda da Bijan, né? Tá aí meu e-mail, tá aqui as redes sociais, queria convidar todo mundo mais uma vez a submeterem, a lerem a revista. A última ficou bem legal, sobre satisfação. E é isso. Espero que tenhamos uma boa discussão. Obrigado, Liana. Nossa, que lindo, né? Assim, é tão bom ouvir falar de ciência no momento que a gente sofre, né, com tantos apagões da ciência por falta de reconhecimento das autoridades da importância que esse tema tem para o progresso do país. A gente fica, né, assim, faz bem para a alma, né? É um pouco de luz no final do túnel, né? E daí eu queria aproveitar, você vai lançar a enquete? Acho que a gente podia lançar a enquete. O que você acha, Liana? Boa para a discussão, para fomentar aí a discussão. Isso, daí a gente... Eu tinha esquecido. Então vamos lá, foi bom. Então você lança daí ou eu lanço? Tanto faz, pode lançar. A única coisa que eu vou chamar a atenção para vocês que estão ouvindo aí, não pode, tem as perguntas, não pode clicar em enviar. Se clicar em enviar, quer dizer, tem que clicar em enviar, mas só quando terminar de responder. Só são 3 perguntinhas. Eu trouxe três pontos para a gente discutir aí em forma de pergunta, verificação de aprendizagem. Tá? Só pode botar enviar e encerrar aí. Veio encerrar a enquete, eu achei que era enviar. Então, se botar encerrar a enquete, aí ele já... não, vem enviar. Aqui é que está encerrar a enquete. Então, se vocês clicarem em enviar... provavelmente enviar, né? Encerrar para nós somos... para a gente está aparecendo encerrar. Exatamente. Então, vamos lá, gente, vamos votar. Eu vou ler então aqui, ó. Se o participante da pesquisa for menor de idade, abaixo de 18 anos, qual das seguintes situações deve ocorrer antes que o indivíduo possa participar da pesquisa? Então, o menor deve concordar em participar da pesquisa, o pai, o responsável legal, deve dar permissão para o menor participar, um juiz deve dar permissão legal para o menor participar da pesquisa,
letra A e letra B estão corretas, ou letra A, letra B e letra C estão corretas. É que não vem A, B e C, né? Então, assim, o Não. primeiro... A gente vai aprendendo, né? Estamos testando. Eu vi na webinar com a Dani que ela trouxe as perguntas e eu achei bem interessante, né, Jim? Fomenta, né, a discussão. Na segunda pergunta... Sim, então vamos para a segunda. Quais participantes do estudo são considerados como população vulnerável? Prisioneiros, menores de idade, letra C, baixo nível educacional, letra D, letra A e letra B estão corretas, letra E, A, B e C estão corretas. E a última pergunta, qual dos abaixo são considerados benefícios da pesquisa? A, pagamentos em dinheiro, B, assistência médica gratuita, C, alimentação e hospedagem, e D, todas as alternativas, e E, nenhuma das alternativas. A gente tem um número expressivo de participação até o presente, 20 pessoas, mais de 20 pessoas responderam. É interessante que mais gente participe. Enquanto as pessoas vão respondendo isso, Liana, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, tá bom? Embora, deixa eu ver, acho que já tem uma pergunta aqui. O Luiz Vicente Garcia, que eu imagino que seja o professor Vicente da USP, é isso? De Ribeirão? Ele faz a seguinte pergunta: onde publicar os resultados negativos? E daí eu aproveito para emendar com uma pergunta que eu tinha já elaborado aqui, né? Qual é o papel nas boas práticas da pesquisa das plataformas de registro clínico? Então, eu acho que vai nessa linha aí. Então, tipo Rebec, né? Sim, na verdade o Vicente deve ter perguntado, parece que eu estou ouvindo ele rindo. Na verdade, é muito fácil publicar resultado positivo, mas eu vou dizer, Vicente, que eu não sei ainda, em tese, nas mesmas revistas que publicam os resultados positivos. Elas deveriam publicar os resultados negativos, mas eu confesso que não sei dizer se elas publicariam ou não, né? Mas no mesmo lugar onde você publica os resultados positivos, você tem que publicar os resultados negativos, embora seja muito difícil, e eu concordo com ele, que eu sei que é o que está por trás aí da pergunta, né? A gente nunca vê um resultado negativo publicado. A gente vê até que isso não funciona. Eu testei hidrocortisona para prurido. Eu testei contra solução salina, comparei solução salina com hidrocortisona para prurido pós-RAC com morfina. E deu a mesma coisa. Então, a hidrocortisona não se viu. Esse tipo de estudo a gente ainda vê, mas especialmente estudos que envolvem mais conflitos, digamos assim, de interesse. É muito difícil você ver um estudo reportando algo negativo, né? E ele está... E é justamente por isso, né, Liana, que foram criadas plataformas de registro clínico, né? Porque existe uma dificuldade enorme para que os resultados diferentes da hipótese que foram formuladas pelo pesquisador consigam realmente serem publicados. Há uma dificuldade imensa, mas você tem a obrigatoriedade de, na plataforma de registro clínico, você informar isso lá, né? E as plataformas de registro clínico são instrumentos abertos. Então, quer dizer, qualquer pessoa, é aberta ao público, qualquer pessoa que tiver interesse de saber o que está acontecendo pode pesquisar por lá. Inclusive, essas plataformas podem ser utilizadas como referência em trabalhos clínicos, né? Então, já foram tentados esses trabalhos e o resultado aconteceu isso, provavelmente por isso, eu vou tentar agora diferente e obtive um resultado diferente, por isso que eu estou conduzindo essa pesquisa, né? Então, é uma coisa bem interessante e foi pensando justamente nisso para dar visibilidade a esses resultados negativos, embora uma visibilidade... É como notícia ruim, né? Notícia ruim vende muito mais do que notícia boa. E por isso que as notícias ruins geralmente são as manchetes dos jornais, né? Entretanto, a gente nunca vai conseguir dar a publicidade necessária aos resultados negativos, mas é para isso que os bancos de dados foram criados, tá bom? Se alguém tiver mais uma pergunta, por gentileza, encaminhe. Estamos aguardando aqui. Enquanto isso, se você quiser, Liana... Vamos encerrar, mas eu queria pontuar de novo
a segunda pergunta, né? Eu não entendi, porque assim, as diretrizes, a gente tem boas práticas, bons manuais de diretrizes clínicas para serem seguidas, né? Eu não sei se o que ele quis dizer é como é que a gente consegue cumprir tudo isso, né? Mas eu não acho que seja difícil, não. A gente consegue sim cumprir e manter uma boa prática e respeitar e falar. Eu acho que um dos pontos que mudou bastante, eu acho que foi o termo de consentimento, que você entregava e falava, ó, tá aqui, assina aí esse papel, né? E é algo que hoje em dia não, você conversa com o paciente, você explica realmente, explica na linguagem dele, e paciência, se ele não concordar, é direito dele, né? Você coloca tudo isso aí e vai relatando. Então, quando você é transparente, não tem como dar errado, não. Ele estava, na verdade, se referindo à diretriz da publicação. Por isso, eu tinha entendido nessa linha também. Ou seja, porque se você vai assim, ler o que diz, né, as diretrizes, bom, não sei. Você quer explicar melhor, Luiz Vicente? Mas a gente consegue abrir a palavra para o Vicente. Dá para promover ele aí. Estou Mais um procurando ele editor aqui. da Vijan. Eu estou procurando ele aqui. Enquanto ele entra, quer encerrar, lá vem, ó. Você foi perguntar, agora você está aí. Vicente, acho que você já pode falar. Tenta falar. Abre o seu microfone aí. Eu dei permissão para você aqui. O Vicente tá foi aqui o se microfone. arrumar. O Vicente foi se arrumar. Pegamos Quando você ele, ó. tiver microfone, Ele você quis avisa. pegar a gente pegou ele. Tá Vamos encerrar então a enquete que a gente vai discutindo enquanto ele não entra. Que tal? ótimo, encerrei aqui. Você quer dar uma olhadinha? Então, quais foram as respostas? Sim, então vamos lá. Não sei se dá para apresentar, mas a gente vai lendo, né? Então, assim, a resposta mais que no caso do participante da pesquisa menor de idade, a situação que deve ocorrer é que sim, o pai tem que concordar com isso por escrito, né? O pai que assina o termo de consentimento. Mas, oi, mas o menor, deixa eu só encerrar aqui, Vicente, mas o menor, ele tem que assentir, ou seja, o menor Tô ouvindo também. agora? Estamos. O Vamos sim, Vicente, menor, só um minutinho, tá? o menor, ele precisa concordar, né, também. Então, o pai assina, o pai dá a permissão e o menor assente. Então, o assentimento é a concordância do menor de idade de que a pesquisa seja realizada nele, tá? Vai lá, Vicente. O que eu estava dizendo é justamente que tem um monte de coisa que depende de a gente seguir mesmo e depende só de nós. Mas a publicação, infelizmente, depende de outras pessoas. Então, se exigir a publicação já é um aspecto um pouco complicado, porque depende de tantos fatores que você não consegue controlar. Isso que eu queria dizer. Entendi, Entendi. perfeito. Agora eu entendi, mas então, na verdade, você está certo, não é exigir a publicação, é exigir a divulgação dos dados, dos resultados, né? Então, você tem que, independente, quando a pesquisa é patrocinada, mesmo que os dados demonstrem algo não negativo ou não tão positivo, como o Rodrigo Leal sempre fala, você bate na estatística até ele mostrar o que você quer também, né? A estatística consegue te mostrar algo de positivo, mesmo quando o estudo está negativo, e normalmente é isso que as indústrias, às vezes, demonstram, e é por isso que é preciso a gente ser tão criterioso quando a gente analisa qualquer estudo, né? Então, todos os estudos a gente precisa realmente analisar se os dados são aqueles e tirar as conclusões de acordo com os dados, o que os dados estão mostrando, né? Liana, então deixa eu aproveitar antes que você vá para a próxima pergunta aí, né? Você tangenciou uma coisa que eu queria te perguntar. Como você acha que a gente pode diminuir? Porque eu entendo que as agências de fomento à pesquisa, elas são muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa nos países. Entretanto, a pesquisa clínica de qualidade, ou, por exemplo, os estudos de fase 3, essas pesquisas exigem
uma quantidade de recurso que é proibitivo para a maioria das agências de fomento, né? E é por isso que a gente vê que fármacos novos frequentemente são desenvolvidos com patrocínio das indústrias farmacêuticas. Então, a gente não pode diminuir. Eu entendo que existe o risco do conflito, né? Mas como é que a gente pode minimizar, né? No caso, por exemplo, da participação, ou se eu estiver lendo um estudo, né? Como é que eu posso ter indícios de que eu posso não confiar naquilo que aquele autor, que foi patrocinado pela indústria, está trazendo dados que são realmente fidedignos? Você tem uma resposta para isso? Acho que não. Eu acho que não, porque a gente vê tantas coisas, né? A gente estava discutindo até isso hoje de tarde, não foi, Guilherme? Professor Exato. Guilherme, tantos estudos que a gente vê. Eu acho perfeita a sua colocação. Tem muitos estudos que só são possíveis por causa do apoio da indústria. Esse apoio é fundamental. Então, eu acabei de pontuar um. A gente está tendo acesso a um monitor que eu não teria acesso, graças à indústria. Né? Que bom que eu vou poder melhorar o cuidado com o meu paciente, é isso que eu vou fazer, né? Que ele está querendo mostrar que a utilização dessa monitorização hemodinâmica é benéfica e deve ser, eu penso realmente que seja, mas que a gente só tem acesso por causa da indústria. Só que de vez em quando as pessoas se excedem, né? Ultrapassam o limite do que é certo, e esse limite é subjetivo para cada um. Quer dizer, a lei regulamenta, o ordenamento jurídico regulamenta o que é certo e o que não é certo. Mas algumas pessoas excedem, achando que esse excesso não é excesso, e partem para o lado da má conduta, e a gente só vai saber isso daí quando a coisa estoura lá no fundo, né? Então, a gente tem inúmeros escândalos, a gente comentou de alguns hoje de tarde, de Tanto estudos na que depois... anestesiologia como na dor, né? Como a gente falou, né? É bem curioso, bem interessante. Mais de 100 estudos, e você publica 100 estudos, a gente sabe do trabalho que dá para publicar um. Você publicar 100 estudos e ser tudo fraude, é um negócio assim escandaloso, né? E mais uma vez, Mas por causa dessa pressão que existe para que se tenha resultados positivos, né? O caso daquele Scott Reuben, que era aquele pesquisador americano que estudava Coxib, patrocinado pela Pfizer, né? E os estudos deles foram todos retirados das publicações por má conduta, imagina, né? Você quer voltar sim. para sua enquete? Eu queria voltar para a enquete, mas tem uma pergunta no QA legal também. Então, Eu não vi, perdão. segunda pergunta, então. Quais participantes dos estudos são considerados como população vulnerável? Então, prisioneiros, é verdade. Menores de idade, é verdade. Baixo nível educacional, é verdade. E baixo nível financeiro, não sei se existe esse termo, né? Mas também é verdade, tá? Então, a maioria, E vulnerabilidade 75%. social, né? Fala Vulnerabilidade muito social, hoje. perfeito, perfeito, é o termo correto. Então, mais de 70% das pessoas acertaram. Então, todos eram população vulnerável. E, por último, quais abaixo são considerados benefícios da pesquisa? Pagamento em dinheiro, assistência médica, alimentação e hospedagem, todas as alternativas ou nenhuma das alternativas? Na verdade, a resposta correta é nenhuma das alternativas. Porque pagar em dinheiro, assistir, dar dinheiro para transporte, pagar alimentação, não são benefícios da pesquisa, são incentivos à participação. Foi uma pegadinha minha mesmo, mas só para assim, porque o paciente vê isso como um benefício, mas isso não é um benefício da pesquisa, né? O benefício da pesquisa é diminuir minha mortalidade, é controlar minha pressão arterial, o que a pesquisa se propõe, mas não é um benefício da pesquisa, e isso é muito confundido, né? Então, não é um benefício da pesquisa, é um incentivo à participação, e aqui no Brasil só é permitido incentivo à participação por meio de alimentação e hospedagem. Então, pagamento em dinheiro, que é bem comum nos Estados Unidos, aqui não é permitido, por todo um contexto que eu acho até errado, mas eu devo confessar que eu entendo, né? Porque pode incentivar, sim, as pessoas a participarem e não deixa de ser uma coerção participar por dinheiro, né? Do Brasil, a gente não pode receber pagamento para participar, né? Mas a gente Exato. sabe que nos Estados Unidos, além da assistência médica, dinheiro, por exemplo, para locomoção e alimentação, muitos voluntários são pagos de verdade. Eles recebem pagamento para participar de pesquisa, o que faz com que esses vulneráveis sociais fiquem mais expostos, né?
Tem uma pergunta aqui do José Carlos, ele fala assim, o pesquisador tem de ser isento ou ele pode ter interesse, ou seja, conflito de interesse, né, que a pesquisa seja o que deseja que fosse. A gente geralmente quer, né, que a nossa hipótese esteja correta, né? Então esse conflito de interesse sempre vai existir. Quer responder, Liana? Não, é isso aí. A gente sempre deseja que os resultados mostrem o que a gente está querendo, né? E é muito frustrante quando não mostram, né? Eu fiz uma pesquisa recente aí que não tinha jeito. Gente, É, mas isso estava tão lógico, eu achei que ia dar tão certo. é um E no trabalho final não tão dava. grande, né? E não dá certo, é Você verdade. Uma pergunta do Carlos Vasques. Para realizar uma pesquisa observacional com pacientes de urgência e emergência, e eu quiser aproveitar os dados anestésicos, como conseguir o consentimento? Seria antiético fazer o estudo aproveitando esses dados? Vamos lá, uma pesquisa observacional ou uma pesquisa de intervenção, uma pesquisa clínica, de um jeito ou de outro, é uma pesquisa e você vai precisar de submeter o projeto para o comitê de ética. Então, nesse caso, no estudo observacional, para você fazer dados de ficha anestésica, eu penso que você pode solicitar o termo de dispensa de consentimento. Não é antiético, não. Então, se é difícil conseguir os dados, ou os dados eu falo assim, se é difícil conseguir o termo, você pode solicitar. Quem vai dizer é o próprio comitê de ética. Então, o Isso que eu ia comitê de falar, ética né? vai te falar se vai precisar É, realmente do consentimento ou não. Então, muito exato. provavelmente, ainda mais na pandemia, eles têm sido bastante flexíveis até para consentimento por telefone. Então, Uhum. não é algo tão difícil de conseguir e não é antiético de jeito nenhum. Inclusive, Desde que submetido ao, exatamente, ao CEP, né? E ele tem dispensado. Você pode, inclusive, solicitar dispensa do consentimento livre esclarecido, justificando o motivo, né? Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta que eu acho bem difícil, embora eu sei que existe a resposta, eu só não sei responder. Qual o limite para interromper um estudo em caso de desfechos desfavoráveis? É do meu colega Paulo do Nascimento, aqui de Botucatu. boa pergunta, os editores É, estão. eu sei que tem esse dado, mas eu não sei dizer aqui. Tem um limite, né, de desfecho desfavorável, mas eu não sei dizer. Também não sei não. A gente tem um exemplo muito grande que é o exemplo ai Jesus, da protinina, né? Que vinha sendo feito o estudo BART lá, vinha sendo feito o estudo comparando na protinina em 2006, por causa dos desfechos desfavoráveis advindas do estudo, que a protinina foi retirada do mercado. Só que aí, vamos lá, Paulo, a protinina no estudo, era feito com dose de 2.500, 2 milhões e 500. 5 ampolas antes, 5 ampolas durante, 5 ampolas depois da SEC. Então, era uma dose tão mais alta. E por causa do estudo, a proteína foi retirada, por causa do estudo, dos desfechos desfavoráveis que estavam vindo junto com o estudo, a proteína foi retirada do mercado, acabou, a Baia pediu desculpa, eu tenho um cardzinho da Baia, se você foi vítima, você comunique a Baia, da própria Baia, você vê assim, a empresa séria, né? Eu não tenho conflito de interesse, mas assim, a empresa chamou todo mundo e falou, se você teve algum desfecho desfavorável advindo do uso dessa medicação, nos comunique. E aí, o que a gente viu? A proteína voltando aí, liberada no Canadá já tem mais de 10 anos, então não era a droga, mas eu não sei qual que foi os desfechos favoráveis, foram óbitos, né, insuficiência renal, mas eu não sei em relação ao INE, a porcentagem, o que foi, combinou para interromper o estudo. Perfeito, não, muito legal, gostei. E a gente está caminhando para o fim, a gente tem mais 5 minutos só, então eu vou aproveitar um comentário que a Luciana Stefani, melhor, fez aqui para a gente, minha colega lá do Rio Grande do Sul, que Editora fala, associada? editora associada, né, do mesmo barco, que ela comenta sobre a importância dos report guidelines para que a gente consiga publicar os nossos trabalhos, os nossos resultados, né?
mas mais que isso ainda, até daí é a minha pergunta, né? Você acha que os Report Guidelines podem ter alguma importância na condução de boas práticas clínicas? Sem sombra de dúvida, né? Acho que Eu isso sempre, aí. quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa, né, eu sempre agora me reporto a esses guidelines que foram, na verdade, confeccionados para que a gente fizesse a redação, por assim dizer, né, do nosso report do estudo, né, ou seja, o nosso manuscrito, mas eu entendo que se você pesquisa esse guideline antes, você já entende exatamente os passos que você deve seguir. Eu acabei de ter uma pesquisa em cefaleia publicado e eu segui um guideline no momento da confecção do projeto da Sociedade Internacional de Headache, de cefaleia. E graças a ele, eu não esqueci nenhum ponto, né? A pior coisa que existe é quando você está chegando lá no finalzinho que você está escrevendo o seu manuscrito, você percebe, poxa vida, por que eu não perguntei isso? Por que eu não medi isso? Né? Por que eu não fiz isso? Né? Então, os guidelines ajudam, inclusive, na melhora, né, da nossa qualidade da pesquisa, na minha opinião. Eu até vou sugerir para o rapaz do estudo observacional, realmente, olhe primeiro o report para ver o que é antes de começar a pesquisa, para ver você olhar para saber o que é que você vai precisar mostrar, te dá ferramentas para você partir de um ponto melhor para desenvolver a sua pesquisa. A Neuza pediu para colocar dos guidelines. Eu não entendi. Os QR Codes, né? Isso, bem lembrado. Posso compartilhar aqui, então, de novo, só para printar? Pode sim. Enquanto a gente vai eu conversando... não entendi se foi esse eu acho que é esse. Se foi esse das boas práticas, tá? Ou se foi esse para fazer os cursos, porque é mais difícil até, né? Quando me pediram pela primeira vez, eu preciso precisa comprovar que tem um curso de boas práticas. Poxa, e agora? Onde é que eu consigo isso, né? Então, não sei se foi dos cursos ou se foi dos manuais, mas eu acho que tem uma boa fonte aí, tá? Tem meu e-mail também, qualquer coisa. Tem uma pergunta do Leonardo. Interessante, estou vendo aqui. Vamos fazer... Você apresenta uma hipótese nula nos seus projetos, mesmo acreditando que a hipótese alternativa é a verdadeira? Eu nunca fiz. Também não. Eu nunca fiz e não sei se isso não configuraria má prática, Leonardo. Eu realmente não saberia, mas eu penso que não. É uma hipótese. Você está testando. Uma hipótese, né? Agora, assim, geralmente a sua hipótese é aquilo que você acredita que seja de verdade, né? Que é o que te move a fazer aquilo, né? Por que você vai fazer uma hipótese que você acha que a resposta já é negativa, né? Então, não sei. Curioso. Boa pergunta, Leonardo. Boa pergunta, eu não saberia. Bom, tá acho que não. Então, assim, se a pergunta é você apresenta, não. Então, até agora não fiz, mas... né? Não sabe, né? De repente aparece uma situação. Liana, eu queria agradecer imensamente, então, a sua participação. A gente vai caminhando pro... Você quer falar alguma coisa? Não, porque tem uma última pergunta aí ainda. Graças a Deus, que bom que rendeu, né? Que bom. Que bom. José Costa, você quer responder? O pesquisador que solicitar consentimento para uma pesquisa pode usar os dados para outro trabalho? Olha que pergunta boa. Ou seja, fazer outro trabalho sem obter consentimento para tal? Quem vai te dizer? Comitê de ética. Então, você vai perguntar, você vai submeter o novo trabalho e pergunta se pode ser. Porque, a priori, se você submeter usando os dados do mesmo trabalho e fizer um outro trabalho, você tem um banco de dados. Por isso que hoje em dia o pessoal bota uns termos de consentimento bem genéricos, né? Porque aí você cria um bancão de dados e vai fazendo vários estudos daquilo ali. Então, por que eu estou falando que eu não vou responder e que quem tem que responder é o comitê de ética? Porque vai depender das particularidades da pesquisa, né? Dependendo qual for o dado que você está utilizando, dependendo do que a outra pesquisa usou, pode ser que o comitê de ética diga que sim ou que não. Então, dá para ser dos dois jeitos. Existem esses grandes projetos guarda-chuva, né, que, inclusive, você guarda determinada amostra de sangue, você mede determinada substância,
um marcador qualquer, e daí no futuro, se você tem resultados interessantes, você submete um outro trabalho, né, um outro projeto, para utilizar daquela amostra já estocada, para descobrir um outro, por exemplo, marcador que surgiu na literatura, ou que você já até pensava eventualmente em fazer a amostra, mas você não tinha, por exemplo, o financiamento necessário para tal, né? Muito bom. Por exemplo. Eu fiquei muito feliz, Liana, aprendi um monte. Obrigado pela sua participação. Devolvo a sua palavra para suas considerações finais e depois a gente encerra. Na verdade, eu vi agora. Na verdade, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Foi uma honra, na verdade, poder falar um pouquinho sobre esse tema. Eu fiquei... quando eu olhei, eu falei, nossa, que bom que eu tirei tema bom, né? É um tema muito bacana, eu acho que a gente tem muito que aprender, todos nós como pesquisadores, né? Como todos vocês e todos nós também, todo mundo tem muito que aprender sobre esse tema, e a gente está evoluindo, a gente fala tanto que a humanidade está piorando, né? Em alguns aspectos é verdade, mas a gente vê, e eu pude agora estudar um pouquinho mais nesse assunto e ver quanto atrocidade, não tem outro nome, já foi feito aí em nome da ciência, e como as regulações vêm depois, sempre vêm depois, né? Sempre primeiro vem o ato e depois vem a disciplina sobre aquele ato, né? O poder, a disciplina sobre o ato. Então, como essas regulações e as normas que existem hoje têm uma razão de ser, não são só um nome que você escreve lá no seu projeto de pesquisa, seguir a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. Então, quanto existe uma razão daquilo ali, tudo existiu, o quanto a gente está melhorando nesse sentido e evoluindo, né, para fazer pesquisas mais sérias, com resultados mais transparentes, mais fidedignos. Então, assim, foi uma honra. Agradeço demais a participação de todos, a discussão e a oportunidade. E para encerrar, eu acho que vale a pena a gente dizer, né, que é um termo que está muito em moda e que a SAESP está implementando nesse momento, que é compliance, né? Se a gente você usou uma única vez essa palavra na sua apresentação, mas você o tempo inteiro falou de compliance, né? De ética, de boas condutas, de seguir as regras, e é sobre isso. A vida nossa inteira, em todos os nossos campos de atuação, deveriam ser regidos por um bom compliance. Aproveito, então, para terminar, reforçar o convite que Liana fez para que leiam, participem da revista brasileira, né, da nossa Bijan, que enviem contribuições para a Bijan, que nós adoramos receber de autores brasileiros. Nós estamos melhorando, como a Liana disse, né, passo a passo, né? Leiam a Bijan, usem a Bijan como referência para o estudo de vocês, e a gente está aqui preparado para receber vocês de braços abertos, tá bom? Muito obrigado, boa noite, fiquei muito feliz com a participação de todos, aprendi bastante, eu espero que vocês também. Tenham todos uma boa noite, obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite, professor Maria José. Professor Vicente. Boa noite, pessoal, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Imagina. Foi excelente, obrigada.